uma alma condenada ao inferno, se pode dizer que é um demônio? Elas podem tentar parentes vivos? Não se pode dizer que ela é um demônio, mas com frequência o demônio simula almas, seja que não sabemos onde estão. Algumas estarão no inferno, sim. Infelizmente tem pessoas que no fundo alimentam toda a sua vida essa relação com o demônio e que têm grande ódio, são como que aliados até de algum modo depois da morte. E o demônio imita muito essas pessoas, e por isso muitas vezes, seja defuntos, como eu dizia, até santos. Tem pessoas que pensam que incorporam um Frei Galvão, é tudo mentira, mas também com almas condenadas. O demônio simula e imita o ódio delas pelos familiares, imita o jeito de falar, os gestos, e isso confunde as pessoas. As pessoas pensam que estão falando com o seu familiar, confunde com muita facilidade, porque ele imita muito bem o timbre da voz, os gestos que os familiares reconhecem. Não é ele, é o demônio brincando com você. Padre, inveja, olho gordo, pode ter efeitos sobre a nossa vida? Existe isso? Olho gordo não sei bem o que é, mas imagino que seja mal olhado. Olho gordo tem que fazer dieta, né? Então, duas ideias importantes. Inveja é com frequência a causa que leva uma pessoa a fazer um malefício, bruxarias contra outra. Inveja no trabalho, inveja por motivos econômicos, inveja de vizinhos, até de familiares. Muitas vezes a inveja é aquilo que leva a outra pessoa a procurar o bruxo e a fazer o trabalho, a fazer o malefício. Agora, o modo como é feito o malefício pode variar muito. Tem malefícios feitos com comida, com bebida, com animais, com roupa, com cabelos, com terra de cemitério, com sangue, com um montão de coisas. E também através das palavras, maldição e do mal olhado. Sim, é possível, através do mal olhado e das palavras, tentar fazer um malefício. Por que digo tentar? Porque não todos os malefícios funcionam. Agora, uma boa notícia: você que vive na graça de Deus, você pode estar tranquilo. Você está vacinado, você está cheio de Deus. O demônio não tem modo de pegar. Eu já dei vários exemplos, já contei vários testemunhos, até de satanistas que se converteram porque um dia tentaram fazer um malefício contra um católico na graça de Deus e não deu certo. E eles ficaram: mas como não dá certo? Sempre deu certo. E se começaram a aproximar e perceberam que aquela pessoa era de caminhada, de oração, de missa, de comunhão, de confissão, de rosário. Não dá, não entra. Padre, durante um exorcismo, é possível que o demônio saia do possesso e possua outras pessoas que estejam presentes assistindo? Já expliquei noutra pergunta. Não, em teoria não, mas tem uma pequenina exceção. Às vezes eu tenho casos em que mais do que uma pessoa na mesma família sofre de ataques diabólicos, e às vezes acontece que estão os dois na sala
e eu estou rezando por estamos rezando o exorcismo por e acontece muitas vezes, às vezes, não sempre, que o outro começa tendo manifestações. Às vezes eu tenho, por exemplo, pai e filho, tenho uma mãe e uma filha, são tudo casos que eu tenho, e às vezes estou rezando por e o demônio se manifesta no outro, não porque o demônio sai de e pode entrar em quem quiser, mas porque os dois têm problemas de possessão. Então às vezes o demônio, digamos que salta de para o outro, mas só nesse caso. Nos outros casos não, que você está na graça de Deus, você está na paz. É ao contrário, o demônio foge de você. Padre, como saber se algo que recebi de objetos ou alimentos possam estar contaminados espiritualmente? É uma boa pergunta e a resposta não é muito fácil. Não é muito fácil saber. Nós conseguimos discernir gradualmente, sobretudo pelos efeitos. Às vezes, conversando com as pessoas, você pode chegar a alguns indícios. Vou dar um exemplo. Casos reais. Tem um casal que teve alguns filhos. A irmã da mãe, a tia, queria ter filhos e não podia, e fez uma proposta indecente para a sua irmã, pedindo que o marido dela ajudasse ela a ter filhos que gostava, mas que não conseguia, porque o marido da outra não podia. Mas a irmã rejeitou. De jeito, não tem jeito isso seria adultério. Mas a irmã ficou brava e então recebia muitas vezes a sobrinha e dava para ela comida, fazia os malefícios com a comida, com os bolos, com a sopa. E então, como chegamos a discernir isso? Por duas vias: conversando com as pessoas, tentando perceber qual era a história e tudo isso. Por exemplo, essa tia deu para ela uns brincos, e ela, quando usava esses brincos, sentia muito mal, dor de cabeça, se sentia mais atacada. Então, pelos efeitos, você percebe que alguma coisa não está certa com esses brincos. E quando se rezam as orações de libertação e o exorcismo, essa jovem reage muito ao estômago. Ela começa arrotando, começa vomitando, sai uma espuma branca. Tem outros casos que as coisas que comeram atacam mais o intestino. Então isso são sinais que provavelmente foi usado comida no malefício. Às vezes o padre pergunta ao demônio o que fizeram contra ela, quem usou comida. Eu não gosto muito de perder tempo fazendo perguntas para o demônio. Por quê? Porque o demônio é sempre um mentiroso. É verdade que em nome de Jesus, conjurando o demônio, a gente força ele contra a vontade dele a dizer a verdade, mas temos que ser sempre prudentes com isso. Outro exemplo que eu já fiz várias vezes: tinha um casal que comprou, numa viagem de turismo, comprou umas máscaras de madeira africanas e colocou na sala, e tinha comprado isso como uma recordação da viagem, sem nenhuma má intenção. O problema é que essas máscaras tinham sido usadas em rituais, e desde esse dia, em casa deles, começaram acontecendo coisas estranhas, barulhos, coisas não normais, luzes, coisas. E depois de algum tempo, não foi logo, se percebeu que eram as máscaras. Deus também pode nos iluminar com palavras de ciência. Muitas vezes estou rezando
os exorcismos e Deus põe no meu coração uma palavra: casamento. E eu não tinha pensado rezar por isso. Começo rezando e eita, vai tudo pelos ares. Você percebe que Deus nos ajuda também diretamente nesse caminho de discernimento. Esse casal pegou as máscaras, queimou as máscaras fora de casa e tudo voltou ao normal. Simples. E última pergunta: por que um cristão não pode se envolver com yoga se ela é apenas exercício de relaxamento? O porquê é simples, é que o yoga não é apenas um exercício de relaxamento. A maior parte das pessoas pensa: mas é só ginástica, padre. Não é só ginástica. Você está rezando mantras que são invocações. O yoga é indissociável de uma religião que se chama hinduísmo. Se você for na Índia e disser que o yoga é um mero exercício de relaxamento, os hindus vão rir na sua cara. Não é? E abre as pessoas ao mundo espiritual, é perigoso. Não brinque com o fogo se você não se quer queimar.